sempre um vencedor. Sempre honrando nosso escudo com sua raça. Essa alegria nos estádios nunca só. Mansidão e bastidão do nosso estado. Chapecoense, tu és sempre Chapecó. Está aí, né? Festa bonita ontem. Está aqui ele, Sérgio Badabadaotti, que esteve presente acompanhando lá. Badá, festa maravilhosa, momento maravilhoso. No ano que a gente vem, como diz você, Sim. Trupicando. Veio em boa hora. Boa tarde, É Serginho. verdade. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos. E impossível a gente não se emocionar vendo esse clipe, essa conquista da Chapecoense. Quanto mais velho a gente vai ficando, parece que mais a gente vai se emocionando e mais vai valorizando certas conquistas, né? Então, eu ouvi muito isso. Eu vi muito isso ontem, muitas mensagens dizendo que... e eu me lembro que eu comentei, inclusive, aqui na volta do futebol, de que a volta do futebol poderia ser um alento, não só aqui em Chapecó, não só aqui em Santa Catarina, no Brasil e no mundo, porque o futebol, queira ou não, leva alegria às pessoas. E num momento tão triste, tão difícil que todos nós estamos passando já há 6 meses, a Chapecoense dá esta grande alegria aí para o seu torcedor, uma conquista muito valorizada, como poucas vezes eu vi, porque às vezes a gente começa a se acomodar, de certa maneira começa a ganhar tudo e vai se acomodando, e às vezes até a gente comete o erro de às vezes não dar o valor devido para cada conquista pequena. E esse campeonato catarinense eu considero uma das conquistas mais importantes da história da Chapecoense, justamente pelo momento difícil que a Chapecoense passa, por tudo aquilo que o clube vem passando desde 2016. Nos últimos 2 anos, é bom a gente lembrar isso, a Chapecoense perdeu a decisão em 2018 em casa para o Figueirense, 2019 fora para o Avaí. O ano passado veio o rebaixamento, uma situação muito difícil financeiramente e administrativamente. Então, o clube precisava desta conquista, o torcedor precisava desta conquista, que veio resgatando o verdadeiro DNA da Chapecoense. É isso que torna esta conquista ainda mais sensacional. Por isso, de tanta vibração, de tanta comemoração dos jogadores, da comissão técnica, da diretoria e principalmente dos torcedores aqui em Chapecó, que ontem tomaram a Getúlio Vargas e todos os cantos da cidade tinha gente comemorando esta conquista que tem que ser, sim, muito valorizada pelo Verdão e que nos dá uma alegria tão grande em momentos de tamanha dificuldade e de preocupação para todo mundo. Verdade, verdade. E é curioso, Serginho, porque às vezes as pessoas que estão fora de Chapecó podem não entender, só que eu quero aqui aproveitar você e deixar um testemunho. Eu estou aqui comandando o jornal desde novembro de 2006. Então, desde que eu cheguei aqui nesses 14 anos, de 7 títulos, eu tive a oportunidade de viver aqui com você 5 títulos. É pequeno, teu amigo, 5 então. títulos. E a gente que vem de fora passa a ver a Chapecoense de uma maneira diferente. Você passa a viver essa realidade da cidade, ela contagia a gente. Você se transforma, é como se você tivesse nascido aqui, é uma coisa impressionante. Quem é de fora não entende, você tem que viver aqui para você entender esse momento, né? E o mais... a gente que viu, eu pelo menos que acompanhei esses 5 títulos, acompanhei aquele momento na Arena Condá que eu jamais queria acompanhar, nós dois e tantos outros, ali em 2016, que é algo que bate na cabeça da gente quase que diariamente, cada vez que a gente vê essas coisas, tudo vale a pena, tudo vale a pena. O Badá rematou de uma maneira impressionante. Vamos valorizar cada momento. Esse momento de pandemia está servindo para mostrar para a gente que o estar em casa vale a pena, que o estar com a mãe, com o pai, com o filho, de valorizar um jogo que ganha dentro de casa, a gente não pode ver, de valorizar o filho que ganha uma boa nota estudando pela internet porque não pode ir na aula. Gente, é o detalhe que nós temos que valorizar, porque lá na frente nós vamos ver que todos esses detalhes fizeram uma grande diferença para a gente ver o todo que a gente vai entrar. Sem dúvida. Né? É um momento de reflexão, né? Porque o futebol tem essa força, né, de trazer alegria às pessoas. E é como o Eduardo falou, a Chapecoense se tornou realmente um clube diferente, que era um clube que vivia o auge, que vivia o apogeu de um clube de futebol. E daqui a pouco, a gente, de um dia para outro, de uma noite para outra, a gente perdeu praticamente tudo. E a reconstrução, ela está ainda em andamento a cada dia, com dificuldade. Não pode ser que tenha gente que está acompanhando, não, mas não é momento de ficar lembrando da tragédia, das dificuldades que a Chapecoense. É hora de alegria, é verdade, é hora de valorizar o título.
mas a gente não pode deixar de lembrar das dificuldades que a Chapecoense viveu, né, e continua vivendo ainda, porque as consequências, infelizmente, elas são grandes, são graves, né, também por conta de falta de cuidado de administração anterior, mas o importante é de que esse título veio numa hora muito importante, para dar uma injeção de ânimo a todos. O que a gente nota e o que eu noto e o que eu acho que tem que ser valorizado é que a conquista desse título aí veio com o resgate que a gente ouviu falar muito. Precisamos resgatar o DNA da Chapecoense e a gente não estava conseguindo resgatar o DNA da Chapecoense. A Chapecoense precisava passar por essa transformação, porque isso aí é resgatar o DNA da Chapecoense, que é um grupo, um elenco que, comparado a anos anteriores, a 2017, 2018 e 2019, é o elenco mais barato que a Chapecoense formou nos últimos 4 anos, com um técnico que chegou aqui, que a gente viu ali a serenidade do Humberto Loser conversando com o Felipe, com o nosso Felipex, a serenidade, a tranquilidade, um cara que chegou desacreditado, não digo desacreditado, mas não chegou assim empolgando a nós da imprensa e aos torcedores, e que com trabalho, com seriedade, com humildade, conseguiu resgatar. Isso aí, ó, isso aí é o DNA. Ontem eu me emocionei quando terminou o jogo, quando os jogadores começaram a cantar "Vamos, vamos, Chape". É impossível a gente não trazer a memória, a recordação daquilo que a gente estava vivendo em 2016, antes de acontecer a tragédia. Então, o importante é isso. Desde a diretoria, que estava ontem toda ela presente lá em Brusque, viajando, bom que se diga, alguns viajaram de carro particular, outros viajaram de avião, pagando do seu próprio bolso, pagando a passagem do seu próprio bolso, mas estavam todos praticamente lá em Brusque, sofrendo e vibrando e chorando com a Chapecoense. Então esse é o DNA do clube, o DNA da comissão técnica, todos pegando junto, dos jogadores. A gente sabe, e o Humberto Loser falou ali, não é novidade para ninguém, das dificuldades financeiras que a Chapecoense enfrenta, apesar da diretoria fazer um esforço enorme, extraordinário para buscar soluções, o clube ainda vive dificuldade financeira. Então, esse título é uma injeção de ânimo e os jogadores nunca deixaram de lutar. A gente pode questionar uma atuação aqui, outra ali, mas teve garra, teve raça, teve sangue nos olhos. Em momentos difíceis, Humberto Loser falou, ele pegou o time da Chapecoense na lanterna do campeonato, foi vencer a primeira na 8ª rodada. Eram 9 rodadas do primeiro turno. Estava na lanterna, na 7ª rodada empatou com o Figueirense fora de casa. Na 8ª veio aqui e ganhou do Joinville, mas precisava ganhar do Tubarão para não ir para a zona de rebaixamento, para não disputar o mata-mata do rebaixamento. Foi lá e ganhou do Tubarão, aí pegou o Avaí, que é o bicho-papão, que era até então o bicho-papão de Santa Catarina, passou pelo Avaí, pegou o Criciúma na semifinal, que é um adversário tradicional, passou no drama dos pênaltis e aí enfrentou o Brusque, que eu repito, valorizou muito a conquista da Chapecoense, que é o clube que é apontado por muitos como a sensação do futebol catarinense, méritos para eles. Já falou aqui, ganhou Copa Santa Catarina, ganhou a Série C, Série D o ano passado, Recopa Catarinense, boa campanha na Copa do Brasil, boa campanha na primeira fase do Campeonato Estadual, e a Chapecoense ganhou no placar agregado de 3-0, para não deixar dúvida de quem foi melhor, porque pesou muito a tradição da Chapecoense de 14 decisões. Agora empardou, Pradão. Agora é 7 derrotas e 7 conquistas. Heptacampeão, e por isso que a torcida vibrou tanto e comemorou tanto, porque a torcida entendeu o momento difícil da Chapecoense e entendeu que conseguiram, diretoria, comissão técnica, grupo de jogadores, resgatar o DNA da Chapecoense. Isso que valoriza muito a conquista do 7º título estadual.